O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, antecipou sua aposentadoria com uma expectativa muito clara ser nomeado para a Embaixada do Brasil na França. No entanto, informações de bastidores confirmam que o presidente Lula não apenas ignorou o acordo, como sequer tem atendido aos telefonemas do antigo ministro. Barroso, que esperava um posto diplomático de prestígio, agora se vê isolado, sem cargo e, ao que tudo indica, politicamente descartado pelo governo. Quero conversar com vocês sobre o que parece estar acontecendo nos bastidores de Brasília, porque essa história que envolve o ex-ministro Barroso, o presidente Lula e a vaga no Supremo Tribunal Federal é, talvez, o exemplo mais didático de como funciona a política quando a moral e os princípios são deixados de lado em troca de poder. Estamos assistindo a um verdadeiro drama, quase uma peça de teatro trágico, onde a lealdade é uma moeda que não vale nada e onde os aliados de ontem se tornam os descartáveis de hoje. Vamos começar pelo começo, tentando entender a cabeça do ministro Barroso. Ele não saiu do Supremo porque estava cansado. Ele não saiu porque achou que já tinha cumprido sua missão. Ele saiu, segundo todas as informações que correm na capital federal, porque tinha um acordo. Um acordo de cavalheiros, se é que podemos usar essa palavra nesse contexto, com o presidente Lula. A ideia era simples. Ele anteciparia sua saída, abrindo uma vaga para que o Lula pudesse nomear mais um aliado para a corte ainda este ano, e em troca ele receberia um prêmio de consolação de luxo, a Embaixada do Brasil em Paris. Pensem na vida que ele imaginou. Morar na França, ganhar euros ou dólares, ter imunidade diplomática, frequentar os salões da alta sociedade europeia, longe da confusão do Brasil, longe das críticas, longe do povo que ele mandou perder. Era o plano perfeito para uma aposentadoria dourada. Ele já devia estar até praticando francês, escolhendo o terno para apresentar as credenciais ao presidente Macron. Na cabeça dele, o futuro estava garantido. Afinal, ele fez a parte dele. Ele foi um dos pilares do judiciário durante os anos mais turbulentos, tomou decisões que favoreceram o grupo político que hoje está no poder, comprou brigas imensas. Ele achava que era credor, ele achava que o sistema lhe devia essa recompensa. Mas aí entrou o fator que ele, em sua soberba, talvez tenha ignorado, a natureza do escorpião. O presidente Lula, uma vez que conseguiu o que queria, que era a vaga aberta no Supremo, parece ter simplesmente esquecido o combinado. A cadeira ficou vazia, a caneta da nomeação voltou para a mão do presidente, e o Barroso virou passado, virou uma peça que já foi jogada e que não tem mais utilidade no tabuleiro. As notícias que chegam são de que o ex-ministro está tentando, desesperadamente, falar com o presidente. Ele liga, manda recado, tenta marcar audiência. E o que ele recebe de volta? O silêncio. Famoso gelo. Lula não atende. Lula não retorna. Lula está ocupado demais cuidando de sua própria sobrevivência política e de suas articulações para se preocupar com o ex-ministro que agora não tem mais poder de voto, não tem mais a caneta, não tem mais nada a oferecer. É a aplicação prática e brutal daquela máxima que diz que na política não existe gratidão, existe interesse. Enquanto o Barroso era presidente do STF, ele era útil, ele era poderoso, ele era atendido na hora. Agora que ele é apenas um cidadão aposentado, ele entrou para a fila dos esquecidos. E dizem as más línguas, os jornalistas que cobrem o dia a dia do poder, que o estado emocional dele é de profunda tristeza. Falam até em depressão, em choro. Aquele homem que posava de iluminado, de superior, que dava lições de moral para o país inteiro, agora estaria sentindo na pele a frieza do abandono. E a ironia? A ironia é a parte mais saborosa dessa história. O homem que ficou famoso pela frase "perdeu Mané", dita a um cidadão brasileiro que questionava o processo eleitoral, agora parece ser o destinatário da própria frase. Quem perdeu foi ele. Perdeu a embaixada, perdeu o prestígio, perdeu a influência. E foi feito de Mané por aqueles em quem ele confiou. É a justiça poética agindo de uma forma que nem o melhor roteirista conseguiria escrever. Mas o buraco é mais embaixo. Essa traição não afeta apenas o Barroso. Ela desencadeou uma reação em cadeia que está implodindo a base de sustentação do governo no Congresso. Porque a vaga que o Barroso deixou não era uma vaga qualquer. Era uma vaga que fazia parte de um xadrez muito maior, que envolvia o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O acordo, segundo se comenta, era que essa vaga seria do Rodrigo Pacheco. Seria a recompensa dele por ter segurado a onda no Senado, por não ter pautado o impeachment de ministro, por ter sido um aliado fiel do sistema. O Alcolumbre, que é o verdadeiro dono do Senado e que vai voltar à presidência da casa, bancou esse acordo. Ele garantiu ao Pacheco que a vaga seria dele. E o Lula, em algum momento, deve ter sinalizado que toparia. Só que, assim como fez com o Barroso, o Lula parece ter decidido trair também o Alcolumbre e o Pacheco. Em vez de indicar o nome combinado, o nome que agradaria o Senado e manteria a harmonia entre os poderes, ele resolveu indicar o Jorge Messias. E quem é o Jorge Messias? Você deve se lembrar dele. Ele é o famoso Bessias do áudio da Dilma. Aquele que ia levar o termo de posse para o Lula virar ministro e escapar da prisão na Lava Jato. Ele é o atual advogado-geral da União. Ele é visto em Brasília não como um jurista, mas como um office boy do PT, um homem de confiança cega do presidente, alguém que está lá para cumprir ordens e proteger o chefe, não para defender a Constituição.
Ao indicar o Messias, o Lula mandou um recado claro para o Senado: eu não respeito vocês. Eu não preciso cumprir acordos. Eu vou colocar o meu homem de confiança lá dentro, custe o que custar. E isso, meus amigos, foi a gota d'água para o Davi Alcolumbre. Ele se sentiu desrespeitado. Ato ele, que segurou as pontas para o governo tantas vezes, que impediu que a crise escalasse, agora se vê tratado como um político de baixo clero, ignorado nas decisões mais importantes. E a reação dele foi imediata. Ele começou a operar nos bastidores para impor uma derrota histórica ao Lula, do Senado rejeitar a indicação de um ministro supremo. Isso não acontecia no Brasil há mais de 130 anos. Desde o tempo do Marechal Floriano Peixoto, que o Senado não diz não para um presidente na escolha do STF. Virou uma tradição de carimbador. O presidente indica, o Senado faz um teatro de sabatina e aprova. Mas dessa vez o clima é de guerra. Os aliados do Alcolumbre já estão fazendo as contas. E a conta que eles chegaram é assustadora para o governo. Eles dizem que já tem pelo menos 50 votos contra o Jorge Messias. Para ser aprovado, ele precisaria de 41 votos a favor. Se ele tem 50 contra, ele não passa nem na porta. Seria uma humilhação sem precedentes para o Lula. Seria a prova definitiva de que ele perdeu o controle do Congresso, de que ele não tem mais força política para impor sua vontade. E por que a rejeição ao Messias é tão grande? Não é só por causa da traição ao Pacheco. É porque o Messias representa o pior do aparelhamento do Estado. Ele é o homem que está por trás da estratégia de censura nas redes sociais. Ele é o homem que, segundo denúncias recentes, teria ignorado as fraudes no INSS para proteger o irmão do Lula. Ele é visto como um militante, não como um juiz. E até mesmo senadores que não são da oposição radical estão desconfortáveis com a ideia de colocar alguém com esse perfil na Suprema Corte por décadas. O Alcolumbre marcou a sabatina para o dia 10 de dezembro. É um prazo curto. É um se vira para o governo. Ele está dizendo: vocês querem esse cara? Então tentem aprovar. Eu não vou mexer uma palha para ajudar. Pelo contrário, se depender de mim, ele cai. E o governo está em pânico. Eles sabem que não tem os votos. Eles sabem que o Messias é um nome fraco, sem prestígio jurídico, sem apoio político. Eles apostaram tudo na lealdade canina dele, mas esqueceram que quem vota é o Senado, e o Senado está em pé de guerra. A gente vê sinais desse desespero nas movimentações de bastidores. O Jacques Wagner, líder do governo no Senado, foi para a televisão dizer que não sabe porque o Alcolumbre está chateado, que a relação deles é ótima. É a típica conversa de quem está tentando apagar incêndio com gasolina. Todo mundo sabe por que ele está chateado. Todo mundo sabe que houve uma quebra de acordo. Tentar fingir que está tudo bem só irrita ainda mais quem foi traído. E no meio desse fogo cruzado, dessa briga de gigantes, quem está sobrando? O nosso amigo Barroso. Ele, que achava que seria o embaixador em Paris, agora é apenas um espectador de luxo do caos que ele ajudou a criar. Ele abriu a vaga, confiando na palavra de quem não tem palavra, e agora vê a sua cadeira sendo disputada a tapa enquanto ele fica no sereno, sem cargo e sem prestígio. A situação dele é ainda pior por causa do contexto internacional. A gente não pode esquecer que o Barroso, junto com outros ministros, teve o seu visto americano cancelado, ele não pode mais entrar nos Estados Unidos, ele tinha uma vida lá, palestras, contato, tudo isso foi cortado. A embaixada na França era a sua saída, a sua rota de fuga para continuar se sentindo parte da elite global. Sem os Estados Unidos e sem a França, o mundo do Barroso ficou muito pequeno. Ele está preso no Brasil, um país que ele parece desprezar, cercado por uma população que não o suporta. Dizem que ele está chorando pelos cantos, e eu acredito. Deve ser muito duro para alguém que se achava um semideus perceber que, no final das contas, era apenas uma peça descartável. Deve ser muito duro perceber que a sua inteligência superior não foi páreo para a malandragem política do Lula. Ele foi usado. Foi útil enquanto serviu para legitimar os abusos, para perseguir a direita, para garantir a eleição. Mas agora que o serviço foi feito, ele foi jogado fora como um copo descartável. Essa é a lição que fica para todos aqueles que acham que podem fazer pactos com esse tipo de projeto de poder e sair ilesos. Não saem. O sistema não tem amigos, tem servos. E quando o servo deixa de ser necessário, ou quando ele pede algo em troca que é caro demais, ele é eliminado. O Barroso aprendeu isso da pior maneira possível. E a gente, aqui do lado de fora, assiste a tudo isso com um misto de revolta e de esperança. Revolta por ver como as instituições foram degradadas, transformadas em balcão de negócio. Mas esperança porque essa briga interna, essa implosão da aliança que governava o país, é a nossa melhor chance. Enquanto eles brigam por cargos, por poder, por embaixadas, eles se enfraquecem, eles perdem o foco, eles deixam brecha. A rejeição do Jorge Messias no Senado, se acontecer, será uma vitória gigantesca para o Brasil. Será o sinal de que o Congresso acordou, de que existe um limite para o aparelhamento. Será uma derrota pessoal para o Lula, que vai sair desmoralizado. E será um aviso para o STF que eles não são donos da verdade e que precisam respeitar os outros poderes. E o que acontece se o Messias for rejeitado? O Lula vai ter que indicar outro nome. E aí, a aposta que surge nos bastidores é o nome da Simone Tebet, a Miss Isentona, queridinha da terceira via. Seria um nome para tentar acalmar o mercado e o Congresso, mas seria também a admissão de que o projeto de colocar um soldado do partido no STF falhou. A crise em Brasília é total. O governo não se entende com o Congresso não se entende com o STF está dividido
dividido e com medo das sanções internacionais. E no meio disso tudo, o ex-presidente do Supremo chora porque perdeu a boquinha em Paris. É o retrato de um fim de feira. É o cheiro de decomposição de um regime que já nasceu velho e viciado. A gente precisa continuar atento. A sabatina do dia 10 de dezembro vai ser um evento histórico. A gente precisa pressionar os nossos senadores. Eles precisam saber que a gente está de olho, que a gente não aceita que o office boy vire ministro do Supremo, que a gente quer ver o Senado exercer o seu poder de veto pela primeira vez em um século. A pressão popular, somada à raiva do Alcolumbre, pode criar a tempestade perfeita para derrubar essa indicação. E quanto ao Barroso, bom, a ele só resta a reflexão. Talvez, no silêncio de sua casa, sem o telefone tocar, ele finalmente entenda o que sentiram os milhões de brasileiros que ele desprezou com seu perdeu mané. A roda girou, ministro. E agora, quem perdeu foi o senhor. Perdeu a chance de sair com dignidade. Perdeu a confiança dos seus pares. Perdeu o respeito do povo. E, pelo visto, perdeu também a viagem para Paris. A história não perdoa a arrogância. E o capítulo que está sendo escrito agora é sobre a queda daqueles que se achavam maiores do que o Brasil. Nós vamos continuar aqui, narrando cada detalhe dessa queda, porque a verdade precisa ser dita. E a verdade é que o sistema está ruindo por dentro, vítima de sua própria ganância e de suas traições. O que a gente vê é um cenário de terra arrasada nas relações institucionais. A confiança, que é a base de qualquer política, desapareceu. Ninguém confia em ninguém. O Lula não confia no Alcolumbre, que não confia no Lula. O Barroso não confia mais no governo. Os outros ministros do STF olham para o que aconteceu com o Barroso e colocam as barbas de molho, pensando, será que vão me trair também? Esse clima de desconfiança generalizada é o prelúdio do fim. É impossível governar, é impossível manter uma coalizão, quando todo mundo acha que vai ser apunhalado pelas costas a qualquer momento. E a gente, o povo, o que ganha com isso? A gente ganha a oportunidade. A oportunidade de ver o rei nu. A oportunidade de ver que esses gigantes que nos governam têm pés de barro. A oportunidade de ocupar os espaços que eles estão deixando vazios com a sua briga fratricida. O importante é que a gente não tire o pé do acelerador. A gente precisa continuar incomodando. Precisa continuar cobrando, apoiar a mídia independente. Sem vozes livres para contar o que realmente acontece. A gente ficaria refém da narrativa da Globo, que tenta esconder a briga, que tenta fingir que está tudo normal. Mas não está. A casa está caindo e a gente está aqui para mostrar os tijolos desabando. O filme de máfia que virou a política brasileira está chegando no seu clima. E, como em todo bom filme desse gênero, o final não costuma ser feliz para os bandidos. Eles começam brindando com champanhe, achando que são os donos do mundo, e terminam sozinhos, traídos, presos ou fugindo. O Barroso já está na fase do sozinho traído. O Lula e o resto da turma ainda estão tentando se segurar, mas o cerco está se fechando. A gente tem que ter paciência e persistência. O desmoronamento de um sistema corrupto não acontece do dia para noite. É um processo. E cada traição, cada briga, cada revelação é um passo a mais nessa direção. A indicação do Messias foi um erro estratégico brutal do Lula. Ele subestimou o Senado. Ele subestimou o Alcolumbre. Ele pode pagar caro por isso. Então, vamos ficar de olho no dia 10. Vamos ver se o Senado vai ter a coragem de fazer história. Vamos ver se a vingança do Alcolumbre vai se concretizar. E vamos ver se o Barroso vai continuar chorando em silêncio ou se, quem sabe, ele resolve falar alguma coisa. Afinal, ele sabe muitos segredos. E um homem traído e desesperado pode ser muito perigoso para os seus antigos aliados. O Brasil está mudando. A velha política baseada em acordos de cavalheiros que não são cumpridos está em colapso. E nesse vácuo, novas forças podem surgir. A gente precisa estar preparado para construir o país que a gente quer sobre as ruínas desse sistema que está caindo. Se você chegou até aqui, é porque você se importa com o futuro do nosso país. É porque você quer entender a verdade. Então, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo. Vamos fazer essa informação chegar a cada canto do Brasil. Vamos mostrar para eles que nós sabemos o que está acontecendo e que nós não vamos desistir. A traição do Barroso é apenas um capítulo. A história completa ainda está sendo escrita e nós somos os autores. Vamos juntos, porque o Brasil é nosso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.